Olá, amigos do programa Atos 1:8. O apóstolo Paulo, ele tem uma visão à noite, isso está aí descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9. Um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Meus amados, a Macedônia hoje é em Sapiranga, Rio Grande do Sul. Lá estão o pastor Walter, a missionária Nair e sua filha Nayara. Ele traz um testemunho e um apelo que possamos orar, amar e avançar na obra missionária. Deus te abençoe grandiosamente. Olá, meus amados irmãos da Igreja Batista Memorial em São Fidélis, Rio de Janeiro, ao pastor Denis. Muito obrigado, pastor, pelo convite, pelo contato feito. Para mim é uma grande alegria poder estar participando aqui com os irmãos deste programa maravilhoso, com esse tema fantástico. E eu quero me apresentar, eu sou o pastor Walter Azevedo, sou missionário, sou o seu missionário aqui no sul do Brasil, queridos irmãos da Igreja Batista Memorial em São Fidélis, e a todos os demais irmãos que estão ouvindo e assistindo essa programação. Eu sou missionário, como eu disse, da Junta de Missões Nacionais aqui no sul do Brasil, juntamente com a minha esposa, a missionária Nair de Azevedo, e a nossa filha Nayara, que estamos aqui no Rio Grande do Sul, né? Há 12 anos fomos enviados ao campo missionário aqui no Rio Grande do Sul, há 12 anos atrás, há exatos 12 anos atrás. Né? E finalzinho de junho de 2008, viemos aqui para plantar igrejas e igrejas multiplicadoras relevantes na comunidade, e nós temos isso muito claro, muito forte no nosso coração. Nós também somos naturais do Rio de Janeiro, né? E apesar de estar aqui há 12 anos, mas o chiado ainda sai um pouquinho, né? Mas enfim, é um prazer poder ser um missionário desta amada igreja aqui nesse estado, tão desafiador, tão desafiador. O Rio Grande do Sul, meus irmãos, o sul do Brasil hoje é o maior desafio missionário que nós temos no Brasil. E eu quero daqui a pouco estar apresentando para todos vocês esse grande desafio missionário, algumas informações, alguns dados para que você possa estar orando pelo sul do Brasil, para que você possa estar, se for da vontade do Senhor e se você puder, estar ofertando para o avanço da obra missionária. Eu tenho dito, pastor Denis, que o sul do Brasil é a melhor oportunidade que nós temos hoje de plantarmos igrejas no Brasil. Hoje aqui, Deus está agindo neste lugar, mas o texto bíblico que eu separei para estar meditando com os irmãos e depois fazendo a minha apresentação aqui sobre os desafios do Sul, fala exatamente sobre isso, sobre a grande oportunidade que nós temos, que Deus está nos dando como batistas brasileiros, de avançarmos aqui para o sul do Brasil. Meus irmãos, está fazendo muito frio aqui. Hoje de manhã, acordamos com a sensação abaixo de zero. Uma vizinha aqui deixou o carro do lado de fora da garagem e tinha uma capinha de gelo sobre o seu carro. Né? Os matos, né? Os capins, todo cheio de gelo. Todo cheio de gelo. Tá um frio, tá fazendo muito frio aqui. Esse ano promete um frio muito intenso, né? Já algumas vezes que a gente tem tido aí a sensação abaixo de zero. Mas Deus tem aquecido o nosso coração e isso é muito importante. Mas olha só o que diz a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Ora, eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. Levantai os vossos olhos. João, capítulo 4, dos versículos 34 ao 35. João, capítulo 4, do versículo 34 ao 35. Levantai os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. Meus irmãos, como eu estava dizendo anteriormente a leitura do versículo, quando nós olhamos aqui para o Rio Grande do Sul, para o sul do Brasil, os campos estão brancos. E não é branco de gelo, não. Não é por coincidência eu falei do gelo. Não é branco de gelo, não. É branco de pessoas sedentas, sedentas pelo evangelho puro. A Bíblia, a palavra de Deus, nada mais.
Há muitas pessoas sedentas. E aqui nesse contexto, Jesus está alertando naquele tempo, e esse alerta serve até hoje. Nós precisamos levantar os nossos olhos, nós precisamos que os irmãos aí em São Fidélis, eu tenho muito parente em Aperibé, né? A parte do meu pai veio toda de Aperibé, muitos familiares são membros da PIB de Aperibé, da Segunda, enfim, nós temos muitos familiares aí nessa região do Rio de Janeiro, né? E Jesus diz para os irmãos nesse momento, para todos nós, levantem os seus olhos e olhem para a região sul, porque os campos estão brancos para a ceifa. Meus irmãos, eu quero passar aqui alguns dados para vocês terem uma ideia do grande desafio que é o sul do Brasil e da grande oportunidade. Alguns dizem que o Rio Grande do Sul é difícil. Não, é desafiador. E é uma oportunidade que Deus está nos dando, meus irmãos, nesse tempo de avançarmos com a sua palavra, com o seu evangelho restaurador e salvador na vida de muitos gaúchos. Eu quero aqui passar algumas informações para que os irmãos tenham ideia. Especificamente falando do Rio Grande do Sul, o Sul é composto por 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas eu quero me concentrar aqui sobre o Rio Grande do Sul, até para que não fique muito extenso. Para que os irmãos tenham uma ideia, a população estimada do Rio Grande do Sul é de 11 milhões de habitantes. Quase 11 milhões, eu passo um pouquinho de 11 milhões de habitantes. Os irmãos sabem quantos batistas nós temos aqui, meus irmãos? E nós temos 2 convenções aqui, todas 2 ligadas à CBB, a Convenção Batista do Rio Grande e a Convenção Batista Pioneira. Meus irmãos, se nós juntarmos essas 2 convenções, essas igrejas, nós chegaremos a aproximadamente o número de 18 mil batistas. Para uma população de quase 11 milhões de pessoas, meus irmãos, nós estamos falando aí de algo aproximadamente 0,17% da população considera-se batista. É um número muito baixo, meus queridos, é um número muito baixo. Meus queridos, de um total de 497 municípios, 497 municípios que compõem aqui todo o Rio Grande do Sul, nós só temos presença batista em aproximadamente 119 municípios. 119 municípios. Sabe o que isso quer dizer, meus queridos? Que faltam 378 municípios a serem alcançados. 378 municípios sem presença batista. Vocês sabem de quantas pessoas nós estamos falando que moram nesses 378? Nós estamos falando de 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas, meus irmãos, que não têm acesso a um evangelho puro, a um evangelho como nós pregamos biblicamente, sem nenhum interesse em outras áreas, a não ser no próprio coração das pessoas, em ganhar as pessoas para o Senhor Jesus e de multiplicarmos discípulos aqui. Agora me diga, eu queria olhar no Senhor e dizer, ou não é uma grande oportunidade de nós multiplicarmos discípulos aqui no Rio Grande do Sul? Quero continuar aqui dizendo, meus irmãos, se nós somarmos todas as igrejas que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, meus irmãos, nós vamos chegar a aproximadamente 251. Eu estou falando de igreja já organizada, bem como de congregações. Apenas 251. Meus irmãos, eu sou do Rio de Janeiro. Há regiões no Rio de Janeiro, o norte do Rio de Janeiro. Meu Deus, quantas igrejas tem no norte do Rio de Janeiro? São Fidélis mesmo? Tem inúmeras igrejas batistas. Nós temos associações no Rio de Janeiro, meus irmãos, que uma associação tem mais igreja do que o Rio Grande do Sul todo. Olha a oportunidade que Deus está nos dando de plantarmos mais igrejas aqui no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. Meus irmãos, sabe qual é a proporção, para os irmãos terem uma ideia? No Espírito Santo, nós temos uma igreja batista para cada grupo de 6 mil pessoas. Quando nós vamos para o Rio de Janeiro, nós temos a proporção de uma igreja batista para cada 1.000 pessoas. Como eu disse, o Rio de Janeiro, né? Nós temos muitas igrejas no Rio de Janeiro. Só que quando a gente vem aqui para o Rio Grande do Sul, meus irmãos, a proporção de igreja é de uma igreja batista para cada 47 mil pessoas. Há muito o que fazer aqui, meus irmãos, há muito o que fazer aqui. E nós precisamos ser cobertos de oração, envolvimento. Como diz o tema da campanha desse ano, segure as cordas por nós aqui. E que o Senhor possa enviar mais obreiros. Os campos estão brancos, não é verdade? Esses dados que eu estou apresentando aqui, os campos estão brancos. Nós temos 378 municípios sem presença batista. Meus irmãos, notícias tristes. O Rio Grande do Sul hoje, ele concentra
o maior contingente espírita dentro do Brasil. Eu, antes de vir para aqui, eu achava que era a Bahia, né? Eu achava que era a Bahia que tinha os espíritas. Não, a maior concentração espírita está aqui no Rio Grande do Sul, meus irmãos. Está aqui no Rio Grande do Sul. Eles são organizados aqui, tem associações, tem tudo. E eles preparam pessoas aqui para enviar para outros lugares. Só para os irmãos terem uma ideia, preparam pessoas aqui para implantar o espiritismo até fora do país. E segundo pesquisa de jornal local aqui, secular, né? Nem crente, nem de cristão, nem de nenhuma denominação, mas um grande jornal de circulação aqui no estado, ele ainda mostra que a religião que mais cresce no Rio Grande do Sul é o espiritismo, meus irmãos. É o espiritismo. Não é a Assembleia de Deus, não é a Batista, não é outra igreja. É o espiritismo que ainda continua crescendo assustadoramente aqui no Rio Grande do Sul. Aqui, meus irmãos, as pessoas, muitas pessoas transitam muito naturalmente entre o catolicismo e entre o espiritismo, entre o luteranismo e entre o espiritismo. Nós estamos numa cidade, meus irmãos, de colonização alemã. Aqui nós estamos a 60 quilômetros de Porto Alegre. E para os irmãos terem uma ideia, né, a bênção que é o esforço de todos os batistas do Brasil, há 12 anos atrás, uma cidade com 80 mil habitantes não tinha nenhum trabalho batista. Mas com a graça de Deus, o envolvimento de todos os irmãos e igrejas, hoje nós temos aqui, já estamos plantando a terceira igreja batista aqui nessa cidade, para a honra e glória do Senhor. São 3 trabalhos batistas que há 12 anos não tinha nenhuma presença aqui. Hoje, graças a Deus, já estamos com 3 frentes missionárias aqui na cidade. Queria compartilhar essa bênção com os irmãos. Meus queridos, olha só que outro grande desafio. Foi aprovado um decreto que autoriza, que libera o sacrifício de animais em qualquer lugar. A gente sabe que não pode se matar animal deliberadamente, mas esse decreto ele vai dizer, né, que se existe lá o Código de Defesa dos Animais, né? Eu acho que o nome é esse, mas enfim, tem lá uma cláusula que vai dizer o seguinte, que não se enquadra nessa vedação o livre exercício de cultos e liturgia de religiões de matriz africana. Deixa eu traduzir. Se o sacrifício de animal for para o exercício do culto e de liturgia de religião de matriz africana, eles podem matar qualquer animal em qualquer lugar. Para os irmãos terem uma ideia, meus queridos, aqui próximo a Porto Alegre, tem uma cidade chamada Viamão. Essa cidade tem um macumbódromo. Tem um macumbódromo. Você já ouviu falar em macumbódromo? Pois é, aqui tem um macumbódromo para as pessoas ali fazerem as suas oferendas. Meus irmãos, uma notícia muito triste que talvez você já tenha até ouvido. O Rio Grande do Sul é a capital nacional do suicídio. É o estado que mais pessoas se suicidam aqui no Rio Grande do Sul. A cada 50 minutos, uma pessoa tenta tirar a sua vida aqui no Rio Grande do Sul. E destas, meus irmãos, muitos conseguem tirar. Aproximadamente mais de 1.100 pessoas morrem, tiram a sua vida aqui no Rio Grande do Sul por ano. Por ano. É ou não é, meus irmãos, uma grande oportunidade de nós trabalharmos e evangelizarmos cada vez mais pessoas. Os campos estão muito brancos por aqui, meus irmãos. Uma pesquisa realizada há alguns anos atrás em todas as capitais do Brasil mostrou que as 3 capitais do Sul, do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, essas 3 capitais, os jovens do 9º ano dessas 3 capitais eram os que mais utilizavam bebida alcoólica, cigarro e uso de maconha. Mas crianças, meus irmãos, jovens, adolescentes, os que mais usam bebida alcoólica, cigarro e maconha, estão aqui no sul do Brasil, nas 3 capitais. E é o estado, meus irmãos, o Rio Grande do Sul é o estado que tem a maior incidência de AIDS. Pelo menos a última pesquisa mostra isso. A cada 100 mil habitantes, 37,6, estatisticamente falando, né, acabaram sendo contaminados com o vírus do HIV. Então, meus queridos, aqui entre muitos outros exemplos que eu poderia citar para vocês do grande desafio e da grande oportunidade que Deus está nos dando neste tempo. Porque os campos estão brancos para a colheita aqui no sul do Brasil e aqui no Rio Grande do Sul. Então, quero convidar a amada igreja, pastor Denis, levar a igreja a orar por nós, a se envolver. Deus tem chamado pessoas para orar. O que tem nos sustentado no campo missionário, meus irmãos, eu queria olhar
dentro do olho de vocês e dizer: são as orações que nós recebemos de diversos irmãos do Brasil inteiro. De diversos irmãos. Nós estamos aqui com uma força missionária dos batistas brasileiros, trabalhando aqui neste lugar. No Rio Grande do Sul, hoje, nós somos 48 missionários. Estamos plantando, meus irmãos, 29 igrejas aqui no Rio Grande do Sul. Tudo para a honra e glória do Senhor. Mas ainda há muito por fazer. Muito por fazer. Então, eu queria aqui aproveitar essa oportunidade, agradecer ao pastor Denis por esse convite. Estou fazendo aqui nessa noite fria, mas o coração quente, ardendo, poder compartilhar com meus irmãos conterrâneos do Rio de Janeiro esse grande desafio, essa grande oportunidade que Deus está nos dando de avançarmos aqui no sul do Brasil. E para isso, eu conto com as suas orações, eu conto com o seu apoio, eu conto com o seu envolvimento. E se você puder, com a sua oferta, oferte para que mais missionários possam vir para o campo, para que nós possamos avançar cada vez mais nesses 378 municípios que não tem uma igreja batista sequer. Que Deus abençoe os amados irmãos. Até uma próxima oportunidade. Quem sabe um dia, se eu puder estar presente aí com os irmãos, na verdade, vamos esperar passar um pouquinho a pandemia. Deixa eu falar para os irmãos. O frio, meus irmãos, ele é bom. Aqui em casa, eu e minha esposa, a nossa filha, a gente gosta muito do frio. Mas o frio, meus irmãos, ele potencializa o vírus do coronavírus, o Covid-19. Então, assim, eu sei que os irmãos no Rio, minha família toda está no Rio, a família da minha esposa, eu sei que muitas pessoas têm falecido e tudo mais, mas agora com frio intenso aqui no sul do Brasil, tem aumentado muito os casos. Os hospitais já não estão dando mais conta. Então eu queria pedir uma oração por todos os missionários aqui do sul do Brasil. Que os irmãos possam levantar um clamor para que Deus possa estar protegendo cada missionário, cada filho de missionário, para que a gente continue fazendo aqui a obra do Senhor com excelência. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Pastor Denis, aquilo que o irmão precisar de mim, o irmão me conheceu aqui em 2015, durante a Convenção Batista Brasileira, mas sinta-se convidado, tanto o irmão quanto os demais irmãos, quiserem vir visitar o campo missionário no sul do Brasil, estamos de braços abertos para receber os amados irmãos e mostrar aqui de perto, a grande realidade, mas a grande oportunidade que Deus está nos dando. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Receba o meu abraço de toda a minha família. Tchau, tchau.